resta convidar o nosso amigo ex-aluno, deputado Ministrão. Obrigado. Obrigado. Bom, boa tarde. Eu queria dizer que é uma imensa alegria poder passar esses minutos aqui com vocês e queria, em nome do Silmar, nosso amigo, os meus ex-professores, Ibrahim, professor Célio, tantos outros professores, o Gel, e saudar todos os professores, alunos, funcionários dessa escola, saudar o Wilma aí, seu nome, os que não são professores aqui, mas são nossos colegas, alunos aqui da escola, e todos aqueles que se dispuseram aqui, nesses momentos, a passar alguns minutos aqui para discutir um pouco sobre o futuro do nosso país e da própria humanidade. A Bíblia nos diz que nós devemos observar os sinais dos tempos. E um dos sinais dos tempos que nós estamos vendo é que nós vivemos no mundo uma crise. Uma crise que começou em 2008 e que atinge os países de formas diferentes. Aqueles países desenvolvidos estão passando por momentos extremamente difíceis. Aparentemente deverão enfrentar nos próximos anos grandes dificuldades para voltar a crescer. Já os países em desenvolvimento, puxados por uma demanda de alimentos de países que vem crescendo a sua renda per capita, têm sofrido menos, mas mesmo assim temem a volta da inflação e outros problemas. Mas há em todos os casos, em todos os países, algumas questões que são igualmente preocupantes, entre as quais o desemprego. Desemprego que é uma das maiores dificuldades a ser enfrentada por qualquer governo. Qualquer agente que ocupe um cargo público tem, na questão do desemprego, o pior dos sinais vermelhos. Quando há o desemprego, você tem uma tríplice tragédia. Uma tragédia pessoal. Pessoa que perde o seu emprego, fica desesperado para recuperar a sua posição no mundo laboral. A tragédia familiar, porque ele passa a não ter tanto recurso como tinha antes para prover o seu sustento da sua família e da educação e futuro dos filhos. E, consequentemente, também um problema social, porque isso tudo acaba podendo redundar numa desagregação familiar e, a partir daí, num problema social recaído na sociedade como um todo. Esses são problemas que vêm desde 2008. E é claro que há uma confiança, principalmente desse G20, o grupo dos 20 países envolvidos, dos quais agora o Brasil faz parte, vem tendo uma atuação, e que se resolvam essas questões. Mas também não há grandes perspectivas de que as soluções sejam tão grandes que possam retomar o ritmo de desenvolvimento como nos 30 anos depois da Segunda Grande Guerra. O fato é que, sobre as razões, as causas dessa crise, escreveram-se muitos livros, uma estante de livros. Mas sobre as causas morais, políticas e humanas dessa crise, muito pouco foi escrito. Muito pouco foi escrito. O que realmente ocorre? Como começa essa crise? Essa crise, a nosso ver, é decorrência de uma financeirização da economia. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, dos 30 anos que se sucederam à guerra, que acabou em 1946, nós tivemos um vigoroso crescimento da economia real. E nesse período, houve uma busca de maximizar e até estimular a concentração de capital.
os rendimentos financeiros foram bem vistos, porque havia o conceito de que isso era positivo, porque poderia financiar a produção. E havia um mundo em construção, Plano Marshall, a Lei dos Direitos, que é a chamada Lei dos Veteranos dos Estados Unidos, no mundo inteiro, uma reconstrução do Japão, e precisava de recursos. Esses recursos eram bem-vindos, a aplicação era bem-vinda. E naquela época, em 1970, 30 anos depois, a somatória dos ativos financeiros, tudo aquilo que estava à disposição nos depósitos bancários, ações, debêntures, tudo aquilo que nós chamamos de o mundo financeiro, somava 10 trilhões de dólares e equivalia ao PIB mundial. O PIB de um ano, a produção do mundo inteiro naquele ano era mais ou menos isso, 10 trilhões. Ou seja, havia em recursos financeiros o suficiente para financiar uma produção mundial inteira, se fosse o caso. O que aconteceu nestes 40 anos? Uma mudança radical. Em 2006, são os dados que nós temos, os ativos financeiros somavam, hoje mais ainda, 167 trilhões. De 10 passou para 167, quase 170 trilhões de dólares. E equivalem a 4 vezes o PIB mundial. 4 vezes a economia mundial. Ou seja, houve um descasamento entre o mundo real e o mundo econômico financeiro. O mundo financeiro. Não precisa de tanto dinheiro. O que ocorre? Uma mudança conceitual. O dinheiro precisa gerar dinheiro, independente da produção. Quantas empresas que passaram por problemas agora, depois de 2008, foi porque retiraram a parte do seu capital, do seu lucro, e puseram em derivativos, em ativos de alto risco no mercado financeiro, porque ali ganhavam até mais do que no sistema produtivo. Ou seja, o sistema financeiro perdeu aquela característica de ser o financiador da produção, para ter como se fosse vida própria, para ser um fim em si mesmo, que tem que gerar lucro, juros, gerar cada vez mais recursos para financiar o seu detentor, o detentor daquele capital. Como que isso ocorreu? Ocorreu porque, principalmente depois de 1990, os políticos ultraliberais, como Reagan, como Margaret Thatcher, foram destruindo todos os mecanismos prudenciais, acautelatórios, que impediam que o mercado financeiro utilizasse em excesso alguns mecanismos que aumentavam desproporcionalmente o seu capital de risco, chegando a ter aplicado 5, 6, 10, 15, 20 vezes o seu patrimônio, o patrimônio daquele banco. Contribuíram para isso o Banco Mundial, o Fundo Monetário Mundial, o BIS, Banco Central dos Bancos Centrais da Basileia, que foram afrouxando os controles e deixando o mundo financeiro criar cada vez mais mecanismos de alto risco para financiar a produção, não só a produção, financiar o ganho, procura de um ganho cada vez maior para alimentar o capital, para que esse capital ficasse cada vez maior. Em suma, o que era um meio passa a ser um fim em si mesmo. Um fundamentalismo
desse capital. A globalização começou, na verdade, pela internacionalização financeira. Nós cansamos de ver pessoas falando que lá no Japão havia funcionários de bancos que começavam o seu turno de trabalho às 8 horas da noite, porque eles aplicavam nos bancos aqui de Nova York, das bolsas, aplicavam nas bolsas de Nova York, na bolsa de Chicago, e portanto o horário deles, naquele mesmo dia, e precisava dele ali naquele momento, porque num toque de computador ele transferia milhões de dólares ou de ienes. Em suma, a internacionalização financeira foi o que abriu espaço para essa globalização. Juntamente com ela, veio essa mudança conceitual a que nos referimos. Os recursos financeiros deixam de estar acoplados a uma atividade produtiva. Não precisam mais estar, contanto que ele dê lucro. Ele tem que dar lucro. E eu passo a ter, com isso, a busca de uma acumulação sem limites. As taxas de juros oferecidas são apenas o piso. Não atrai muito. Vai-se em busca de investimentos cada vez mais rentáveis, mesmo que sejam investimentos de alto risco. Implanta-se uma economia financeira baseada na dinâmica do mercado, deixando de lado, muitas vezes, este mercado real. Não há limites, não há mais limites. A gente se lembra de uma palavra de um monge budista que na hora da morte, lá no leito de morte, os seus seguidores, os seus discípulos perguntavam: mestre, qual é a lição mais importante que nos deixa? O que mais aprendeu durante uma vida de meditação, de contemplação, durante todo esse seu estudo? Ele falou: o que o mais importante aprendi foi que eu consegui saber quanto é o suficiente. How much is enough? Quanto é o suficiente? Pois bem, para o mercado financeiro nesses últimos anos, não há o suficiente, não há limite, não há mais a sensação do necessário e aquele acoplado para uma finalidade útil de gerar emprego, gerar renda. Não há limite. Eu tenho que produzir rendimentos. É a busca como um fim em si mesmo dos rendimentos financeiros. Esse é o primeiro problema moral. Não é uma questão econômica simples. É uma questão moral. A acumulação de riquezas passa a ser um objetivo em si mesmo, sem limites. E daí decorre o segundo problema moral: o aumento da desigualdade, o que pode ser medido de uma forma muito objetiva. Em 1970, lá nos Estados Unidos, o setor financeiro, o setor dos bancos, tinha uma fatia, abocanhava uma fatia de 10% dos lucros da economia. Em 2006, menos de 40 anos depois, esses bancos, 2006, o setor financeiro passou a abocanhar 40% dos lucros. Em cima de quem cresceu? Em cima do setor produtivo. Em cima do setor produtivo, do lucro das empresas, e em cima dos salários. Em cima dos empreendedores e dos trabalhadores assalariados, que perderam participação no bolo do lucro produzido pela economia. Ainda nos Estados Unidos, dados da mesma fonte, de uma agência de risco, em 1970, 1% dos mais ricos, esse 1% mais ricos na economia dos Estados Unidos, tinham 9% da economia. 1% dessas pessoas, dessas empresas, tinham 9%.
Em 2006, este 1% detinha 23,5%. E eles fizeram, por curiosidade, a pesquisa somente na cidade de Nova York, para pegar o mundo financeiro lá dos Estados Unidos. E lá eles constataram que este 1% dos mais ricos, com domicílio na cidade de Nova York, detinham 40% da renda lá nos Estados Unidos. Uma coisa avassaladora. Esse aumento da desigualdade vem sendo sentido no mundo inteiro. Aqui no Brasil, nós não sentimos muito isso. Por quê? Porque faz 16 anos que nós estamos assistindo a uma diminuição da pobreza. Nós, a partir da estabilidade da economia, da estabilização econômica e de políticas eficazes de transferência de renda, Bolsa Escola, depois Bolsa Família, nós conseguimos durante 16 anos ir diminuindo a pobreza. A pobreza chamada extrema, que é a indigência, aquelas pessoas que ganham menos de 1/4 do salário mínimo, diminuiu em 50% no país nesses 16 anos. E a chamada pobreza absoluta, que é quem ganha menos da metade de um salário mínimo, diminuiu 35%. Nós somos um dos únicos 16 países no mundo que durante os últimos anos tem conseguido cair todo ano um pouquinho, o índice de Gini tem melhorado e as desigualdades têm diminuído em torno, na média, de 1,6% ao ano. Além disso, nós não sentimos aqui o problema financeiro, porque já tínhamos feito no governo anterior ao Lula o controle dos bancos com o PROER. 700 instituições bancárias foram liquidadas, 700 instituições. E os bancos que sobraram, que eram suficientemente fortes dentro dos critérios daquela época, foram financiados com dinheiro dos próprios bancos do depósito compulsório. Isso foi o PROER. Ajudou muito quando veio agora essa crise, que enquanto alguns países começaram a fazer a sua reestruturação financeira, o Brasil já tinha feito. Mas isso é uma situação excepcional aqui. Não é o que ocorre em muitos países do mundo. Nos Estados Unidos, dezenas de milhares de famílias estão hoje morando em acampamentos porque perderam as suas casas. O índice de endividamento das famílias chegou a... o volume total de endividamento das famílias chegou a 2,3 trilhões de dólares. Por que isso? Porque nesses últimos 30 anos a fatia maior da economia dos lucros foi para os bancos. Os salários, quando muitos, se mantiveram no mesmo nível. Ocorre que o efeito demonstração da publicidade, do marketing, faz com que as pessoas sejam induzidas a comprar, a gastar mais. E para isso, o que ela recorre? Ao financiamento. Problema pelo qual nós estamos passando. O nível de endividamento das famílias, principalmente com o crédito consignado no Brasil, tem aumentado muito. Há certas medidas cautelares, o máximo do salário que a pessoa pode comprometer, há certas medidas cautelares, mas mesmo assim nós temos a preocupação com essas questões. Não é só nos Estados Unidos. Jovens na periferia de Londres vivem hoje em condições piores, ou se não vivem em condições piores, eles têm hoje menos perspectivas de futuro do que tinham seus pais. E isso é que lhes dá essa sensação de que não há nada a perder. Vamos protestar, vamos para a rua, vamos incendiar, vamos atacar, vamos saquear, porque a situação nossa vai ficar cada vez pior. Jovens nos países árabes
não pensam duas vezes antes de arriscar a própria vida em busca de mudanças, lutando por liberdades democráticas que a maioria do mundo civilizado já tem, mas que eles ainda não têm. E aí é que vem a pergunta: até quando vamos aceitar como inevitável, como inexorável, esse fundamentalismo do mercado? Essa é a pergunta. E aí, me lembro de um artigo de um teólogo chamado Cox, Harvey Cox, um artigo de 1997, em que ele diz assim: eu, teólogo, que a vida inteira estudando coisas ligadas à divindade, ligadas à religião. E a minha conversa devia ser muito chata, porque os meus amigos mais próximos me disseram: você precisa se inserir no mundo real. E para você se inserir no mundo real, você precisa ler um pouco sobre economia. Precisa ler o Wall Street Journal, os artigos do Times, do Newsweek, dos Economist, do Financial Times. Precisa ler esses artigos para a gente poder discutir para onde vai o nosso mundo. E que ele, muito constrangido, começou a ler, preocupado, achando que ia ser uma dificuldade imensa, hesitante. Essa é uma linguagem nova, um ideário novo, um vocabulário desconcertante para mim. No entanto, qual a sua surpresa ao perceber que os conceitos eram os mesmos? Os economistas falavam do mercado como sendo onipotente, onisciente, onipresente, as mesmas questões que os teólogos falavam sobre Deus. E aí ele escreveu esse artigo, O Mercado como Deus, e falou: os economistas iam além dos teólogos, porque diziam: o mercado nunca erra e tem uma capacidade de se autorregular, coisas além daquilo que os teólogos falavam de Deus. E que, na opinião dele, hoje, vendo tudo isso, depois que ele começou a ler essas revistas de economia e perceber que a linguagem era a mesma, ele foi ficando cada vez mais ecumenista, percebendo que o grande problema não é a diferença entre as religiões. As religiões são muito parecidas. O judaísmo é muito parecido com o cristianismo. As questões do budismo, muito parecidas. Até do islamismo são parecidas. O que ele acha que é completamente diferente no seu conceito é a questão do mercado como Deus e da religião que vê realmente o nosso Deus como Criador. Essa é uma diferença fundamental, porque o mercado, na realidade, ele tenta dar um preço e transformar tudo aquilo que é sagrado, que é valioso, em mercadoria. E essa é uma diferença absolutamente inconciliável com as questões morais. E aí eu recuo aquilo que foi o ponto de partida para eu ir procurar todos esses conselhos depois que o Zilmar me convidou. E quando o Zilmar me convida, eu fico preocupado. Pode não ter saído nada, mas eu tentei, dei muito valor ao seu convite, tentei reunir alguns conceitos para dar uma lógica naquilo que eu falo. E o começo, o ponto de partida, foi uma frase de um relatório de um economista, chefe do banco do FMI, do Fundo Monetário Internacional, que a pedido do Tony Blair fez um relatório sobre as mudanças climáticas. Esse economista, chamado Nicholas Stern, fez um relatório Stern, em determinado ponto ele fala assim: as mudanças climáticas constituem a mais grave falha de mercado na história do capitalismo.
O mercado falha? Como o mercado falha? O mercado não falha, ele não tem um ponto de ótimo, cruzamento das curvas de oferta e de demanda. Não tem até o ótimo dos ótimos, que é o ótimo de Pareto, onde todos ganham. Como é que o mercado falha? Falha. Porque ele não incorpora na sua planilha de custo aquilo pelo qual não se paga. Só que eu pago. Se não tem custo, se eu não tenho que pagar nada pela poluição que eu causo, pela fumaça que eu jogo, ou pelo detrito que eu jogo na água, na minha região não tem cobrança pelo mau uso da água, eu não incorporo aquilo à minha planilha de custo para tentar, no limite, maximizar os meus lucros, para que os acionistas da minha empresa fiquem muito felizes com as minhas decisões como social da empresa. E com isso eu fui criando uma sociedade carbonária, cada vez mais intoxicada pelo CO2, pelo qual eu não tinha que pagar nada, podia jogar e por isso comprar o insumo mais barato, que era o carvão, independentemente dos malefícios, dos efeitos deletérios que esse carvão pudesse causar, e fui criando uma sociedade carbonária que hoje nos coloca no limiar da tragédia. O Stern continua dizendo assim: a única forma de corrigir falhas de mercado é através da ação do Estado. Sem a ação do Estado, eu não consigo corrigir falhas de mercado. Quem é o Estado? Quem são as pessoas que ocupam as funções do Estado? Desde uma Câmara de Vereadores, uma Prefeitura, um secretariado, até um governador, secretários estaduais, deputados estaduais, presidente da República, ministros, deputados federais, senadores. Quem é o Estado? Quem são essas pessoas que ocupam? São as pessoas que no sistema democrático conseguiram ser eleitas. São as pessoas que, dentro das regras da política, conseguiram representar a população. E aí é que a gente entra no ponto que foi o pedido do Gilmar aqui. Falar sobre as questões da política e a sua relação com o futuro da humanidade. Vai ser a palestra chave de ouro de todas, que vai ser dada pelo Nilma, no final da sequência. Não é isso? E o que se espera? Que a política cumpra esse papel de escolher as melhores pessoas para ocupar esses cargos do Estado, para que o Estado tenha força para conseguir corrigir as distorções de mercado, para conseguir estabelecer questões de cunho moral, para que essas questões de cunho moral, de cunho humano, possam servir de freio para esse fundamentalismo do mercado. E aí é que eu queria colocar dois pontos, dois movimentos que considero absolutamente fundamentais, quase impostergáveis para melhorar a função da política. O primeiro é conscientizar a população e organizar a sociedade. Vontade política não nasce por geração espontânea. Não é decorrente apenas da vontade de pessoas iluminadas. Ela é fruto da pressão da sociedade organizada que faz com que essas questões que uma determinada comunidade, determinada sociedade, em determinado momento da sua história, considera vitais para melhorar a vida, melhorar o cotidiano das pessoas. E o outro movimento, melhorar a qualidade da representação política. E isso só se faz se tiver uma grande proximidade entre os eleitos e os eleitores. E o caminho que países têm encontrado para isso é o voto distrital. Não precisa ser um eleito por distrito para deputado, pode ser 4, 5 por distrito. Mas não tem o menor sentido alguém, para ser deputado, disputar uma eleição com 31 milhões de eleitores, como no estado de São Paulo, um colégio eleitoral maior do que a Argentina, que tem 27 milhões de eleitores. Isso não é uma eleição com campanha, não é campanha, isso é só contar que é candidato. Uma eleição que fica cara, desumana,
superficial, não há uma discussão de ideias, não há vínculo entre as pessoas que se candidatam e aqueles que vão votar nos seus candidatos. E, como consequência, eu acabo elegendo pessoas que têm um passado duvidoso ou que vão continuar fazendo aquilo que se temia. Nós temos nas últimas eleições candidato, por exemplo, lá de Mogi das Cruzes, que teve que renunciar para não ser caçado por causa do mensalão, foi candidato na sua cidade, teve 9.000 votos apenas, mas o estado inteiro contratou agentes, cabos eleitorais, teve mais de 100.000 votos, foi eleito. Outro ex-ministro, demitido por uma questão de um caseiro lá que ele denunciou indevidamente, esse ex-ministro, na sua cidade, Ribeirão Preto, teve 15.000 votos, mas o estado inteiro teve, na eleição de 2006, teve mais de 150.000 votos, foi eleito. Ou seja, esse voto do jeito que está não é mais uma coisa que pode continuar. Envelheceu, ficou completamente fora de época. Nós temos que mudar e melhorar a legislação para que a qualidade da representação política possa melhorar. Essas são funções, que são movimentos que, na minha opinião, podem melhorar a política, para que a política possa realmente ser capaz de indicar boas pessoas, pessoas que tenham a noção do bem comum e ajudem a construir uma sociedade mais justa, mais desigual, capaz de criar mecanismos na legislação ou na própria consciência das pessoas, mecanismos que, por sua vez, tenham antígenos para inibir a desmesurada cobiça, mecanismo para inibir a desmesurada ostentação, inibir o acúmulo de bens além do necessário e estimular uma vida de permanente frugalidade. Se não houver algo na própria sociedade, nos meios de comunicação, que estimule esse tipo de comportamento, é muito difícil imaginar que a gente possa competir com uma propaganda maciça na televisão, anunciando, promovendo a cada momento coisas absolutamente inúteis, simplesmente para aumentar o consumo e fazer com que aquilo seja vendido. Por último, para encerrar, o Papa, na encíclica Caritas et Veritatis, diz: o ideal de uma sociedade justa transcende os ideais morais. É mais do que tudo isso que falamos. Os ideais morais estão ligados à honestidade, decência, transparência. Na opinião dele, na colocação dele, as palavras do Papa, transcende esses ideais morais e se baseiam no ideal da gratuidade. O que é esse ideal da gratuidade? É o ideal da solidariedade e da caridade, que é a mola impulsora principal do desenvolvimento humano. Só que isso está mais além do que o alcance da política. Além do que a política pode fazer. É muito difícil imaginar que a política possa mudar as pessoas. As pessoas aqui mudando podem mudar a ação política. Isto não se alcança só com a política. A política pode influir muito. Se nós melhorarmos a qualidade da representação, nós vamos ter leis melhores, leis que preservem a natureza, leis que cuidem da publicidade. Não deixe fazer propaganda para criança, para vender coisas absolutamente inúteis, comida, alimentos absolutamente inadequados, simplesmente por um objetivo de vender mais. Tudo isso é um pequeno exemplo do muito que pode ser feito para criar uma sociedade um pouco mais protegida. Mas essa questão que o Papa coloca da caridade, essa da gratuidade,
conceito de criar uma sociedade mais justa é algo que não está nas mãos só dos políticos. Está na mão de professores, milhares de professores e professoras, desde os primeiros anos, para incutir nas crianças, desde cedo, uma inversão. Em vez de estimular essas crianças para um mundo competitivo, estimular nessas crianças o prazer em fazer o bem, o prazer em sentir que quando está ajudando alguém que é seu conterrâneo, seu contemporâneo, ele sinta algum prazer. Essa é realmente a forma que o Papa está dizendo da gente construir um mundo novo, mais fraterno, menos desigual, mais igualitário e que propicie um futuro de paz e concórdia num mundo menos desigual. Muito obrigado. Usual na Magnósio, apresentação das ideias, dos pensamentos, uma conferência do consulto conferencista de Sistema. Eu, assim, o público desejar fazer alguma pergunta. E por respeito ao conferencista, esperamos que não façam os seus próprios discursos, mas que se restringam a fazer as suas indagações. Por favor. Discussão duas vezes. A primeira vez, eu estive na China em excursão duas vezes. A primeira vez foi em 1985, quando eles atingiram 1 bilhão de habitantes. Vocês sabem o que significa isso? E a segunda vez foi em 1997, quando eles já tinham 1 bilhão e 400, atualmente eles têm 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então, vocês imaginam o que seja fabricar dinheiro para 1 bilhão e 400 milhões de habitantes? Você sabe o que significa isso? Então, a solução, eles encontraram a solução, porque eles são muito inteligentes. A China é o povo mais inteligente do mundo. É uma civilização de muitos milhares de anos. Bom, então a solução foi a seguinte: todo mundo ganha muito pouco e tudo custa muito pouco. Eu sei disso porque eu fui na China duas vezes. Então, tudo custa pouco e as pessoas ganham pouco. Mas elas não ficam prejudicadas, porque eu não vi nunca um chinês morrendo de fome, de esmola, ou maltrapilho, nunca. Certo? Eles ganham pouco, mas eles podem sobreviver, porque tudo custa pouco. Isso que é correto. Correto é isso. A sua indagação correta. Então, o que acontece? Quem faz excursão para a China, a gente compra tudo baratíssimo. Mas eles não são explorados, absolutamente. Não são explorados porque eles não morrem de fome, certo? Sendo que em 1985, falando de Pequim, a maior parte da população se locomovia em bicicleta. Eram pouquíssimos os automóveis. Eles se deslocavam em motos. A segunda vez, em 1979, já havia mais automóveis. E agora eles são grandes produtores de automóveis. Tá certo, só que eu não vou fazer perguntas, estou só esclarecendo uma maneira de resolver o problema, porque não adianta ganhar 35 milhões, como aqui no Brasil, saber lá, sei lá, além das aposentadorias. O que ele faz com 35 milhões, etc? Adianta? Não adianta nada. Então, a solução é a China. Todo mundo ganha pouco e tudo custa muito. É a solução. Obrigado. Houve uma ocasião que algo semelhante ocorreu e eu disse assim, poderia no final dizer não, né? Aí eu transformaria numa alguma outra participação da... Boa tarde. Meu nome é Maria, eu sou aluna de Economia aqui da Exalto. Eu sei que o senhor já foi professor do departamento. E eu queria saber, faço parte também do Centro Acadêmico Luiz Queiroz, o CAUS, aqui da Exalto.
E eu queria saber a sua opinião, como deputado federal, a respeito do movimento estudantil hoje, qual é o papel do jovem, principalmente o papel do jovem universitário dentro da política, que a gente vê que mudou bastante, né, no decorrer do tempo. E, sei lá, uma dica sua com relação a isso, me interessa por esse tema, e até porque eu tenho bastante consideração com o senhor, porque eu sei que já foi professor do departamento aqui da Exalc, então eu como aluna agradeço. Queria saber a sua opinião. Bom, nós estamos muito preocupados com essa questão dos jovens, porque a proposta que está lá de reforma política, apresentada pelo Henrique Fontana, do PT, é de que metade das cadeiras, tanto das câmaras municipais, deputados estaduais, federais, sejam escolhidos por lista fechada. A lista fechada pré-ordenada dos partidos é algo extremamente desconfortável para o jovem, para alguém que quer entrar para a política. Nós imaginamos que fora da política hoje existem muitas pessoas competentes que podem dar a sua contribuição, desejam entrar para a política, e se for uma lista que é decidida pelo partido, o partido que vai decidir quem vai ser eleito ou não, ele vai ficar completamente marginalizado. Ao contrário, o que nós queremos é facilitar o acesso dos jovens. E se o voto for distrital, não vai precisar mais ter 150 mil votos para ser eleito deputado federal, 139 mil. Pode ser eleito com muito menos votos, com um quinto desses votos ali naquela região. E isso facilita muito a participação dos jovens, a perspectiva desses jovens virem a participar efetivamente da política. O Randolfo. Bom, uma pergunta, é um prazer ter assistido a palestra, parabéns. A minha pergunta é a seguinte: como é que a gente pode fazer para realmente dar essa contribuição para que venha esse voto distrital? Porque eu recebi lá e-mail, né, pedindo, vota aí em voto distrital. Eu estou de acordo, claro. Só que tem que colocar lá o seu e-mail, tem que colocar lá o seu RG, né? Então eu sou um pouco preocupado com isso, porque quando eu era jovem, nós tivemos aqui lá na Serra de São Pedro, junto com o Hiroshi Kimado, o falecido colega meu de turno, professor aqui dessa escola, numa reunião de estudantes. Eu fui lá, sem meio de gaiato, nem sabia o que estava acontecendo. Mas lá o pessoal estava discutindo a encíclica Rerum Novarum. E tudo tinha a ver com aquela revolução que aconteceu logo em seguida. E todo mundo está sabendo que foi um monte de gente que era jovem, que se meteu a querer mudar as coisas e foram parar na cadeia, sumiram. Então a pergunta minha é justamente essa: como é que a gente vai colaborar para a introdução desse voto distrital, né, que é um item importantíssimo, eu entendo assim, sem a gente cair numa eventual engrenagem, né, que vai acabar moendo muita gente. Inclusive quando o pessoal recomenda que a gente vá para a rua, eu estou preocupado, porque eu não consigo andar na rua nem sem as passeatas. Se sair na passeata, então vem a força lá toda para acabar com a passeata. Sabe, é difícil. Então como é que qual a sugestão? Bom, eu acredito que essa mudança na forma de escolha dos candidatos vai ser o ponto-chave da discussão na hora que iniciar realmente a parte conclusiva desse encaminhamento. E vai acabar havendo um projeto de iniciativa popular com centenas e milhares de assinaturas no Brasil inteiro pedindo o voto distrital. O
O que nós precisamos é fazer uma conscientização, uma campanha, contar o que é. A revista Veja, nessa última edição, fez um belíssimo trabalho, colocou 10 pontos lá, nos quais o voto distrital é a melhor opção para o país. Nós temos que divulgar isso, fazer com que isso realmente seja multiplique, para na hora que tivermos esse projeto de iniciativa popular, a gente consiga essas assinaturas. Ou ter uma pressão junto aos deputados para que na hora da votação a gente possa conseguir essa mudança. A única forma. Como se diz, a vontade política não nasce sozinha por geração espontânea, é decorrente da pressão da sociedade organizada. Ela tem que acreditar. Se ela ficar amorfa como se fosse alguma coisa que tem pouco interesse, corre o risco do PT aprovar essa votação em lista fechada. Também, você é a favor, é contra, muito pelo contrário, sobre o financiamento público de campanha. Como é que é? Sobre o financiamento público de campanha. Eu acho que não resolve. Vai aumentar tremendamente o custo e vai continuar havendo Caixa 2, feito aí, já vai ser proibido, por aqueles mais afoitos, aqueles que não têm nada a perder. Ou aqueles que têm os financiamentos não declarados, permanentemente não declarados, que não precisam declarar, como é o caso de igrejas evangélicas e outras, ou mesmo igrejas católicas, que não precisam declarar a contribuição. Então é muito melhor colocar um limite, não pode gastar acima de tanto. E o máximo que possa cada empresa contribuir, independentemente do tamanho. Porque do jeito que está a legislação, acho que é 3% do faturamento bruto no ano anterior. As grandes dominam, elas acabam transformando aqueles apaniguados que ela escolheu para ajudar em verdadeiros funcionários. Acaba criando um vínculo, tamanho e o valor da contribuição. De vez em quando sai no jornal lá, empresa tal doou 500 mil reais, deu 500 mil reais para um deputado, que praticamente está salariando aquele cidadão durante os 4 anos, com essa ajuda que ela deu de campanha. Então teria que limitar, fazer com que haja um limite, digamos, o máximo que pode dar é 10 mil reais, não sei, uns 50 mil reais. Essas propostas todas já existem. Não tem que discutir. A ministra do Planejamento gastou 8 milhões para se eleger senadora pelo Paraná. 8 milhões. Sem limite. Outra coisa, o próprio foi eleito pelo nosso partido, depois que saiu Meirelles, gastou quase 5 milhões para ser eleito deputado federal de Goiás. Dinheiro de quem? Dele. Então, se for assim, se for livre, a pessoa pode gastar o que quer, nós vamos acabar tendo uma Câmara formada de milionários, ou pessoas ligadas a grandes grupos, ou comunicadores, principalmente de rádio, circo, TV, e pastores evangélicos, só. Mais nada. Quem for um profissional liberal, não adianta nem tentar, que não vai conseguir competir e ganhar uma eleição. Uma pergunta aqui, pessoal. Professor, para mudar a política, é preciso mudar o povo, quer dizer, o interesse dos eleitores. Nesse aspecto, uma grande parte da nossa população não tem acesso à educação, que é importante para poder entender o que os políticos falam por isso. Qual a sua perspectiva em termos de tempo para uma mudança que a gente possa pensar que o nosso povo está esclarecido para poder reformar sobre aspectos políticos? Bom, por um lado, nós ainda acreditamos que a melhor correlação que existe entre conscientização política é a correlação com o nível educacional. À medida em que melhora o nível educacional, automaticamente melhora essa conscientização política. A pessoa vai tomando consciência dos seus deveres e seus direitos, do seu papel como cidadão e vai melhorando a sua conscientização política. Conhecimento é poder, poder é que permite que ele seja verdadeiramente um cidadão. Mas isso é uma coisa de médio prazo.
O que nós temos de positivo a curto prazo? Temos a novidade das mídias sociais, né, que vão ficando cada vez mais baratas, mais acessíveis à população. Há uma inclusão social inegável na parte da informática, as pessoas participam, nem seja aquela que eles falam, só recebe, né? O celular, vai de santo, ele paga R$10 por mês, ela só recebe, mas ele tem aquele celular que recebe lá uma MSN, uma notícia lá, e vai gerando uma participação coletiva, né? E isso aí tem tido impacto em muitos países, muito mais do que se imaginava no início. Então nós imaginamos que possa vir a ser um fator de comunicação. Nós, quando começaram essa questão de e-mails, muitos deputados nem se incomodaram muito. Isso deve ser um negócio muito chato para quem recebe, né? Vai achar que é spam, né? Não vai querer, né, receber. Uns se incomodaram, outros se incomodaram. Outro dia eu estava conversando com um deputado, meu amigo lá da Bahia. Ele envia lá na Bahia 400 mil e-mails quinzenalmente. 400 mil foram cadastrados, pessoas foram dando os e-mails para ele. Na Bahia, imagine, 400 mil é maior do que a tiragem do Estadão, 350 mil no Brasil inteiro, 250 mil é a tiragem no dia de semana, no domingo parece que é bem mais, né? Da Folha, acho que é 550 mil no Brasil inteiro. Então, ele está conseguindo se comunicar com um número semelhante a se tivesse uma notícia de primeira parte lá no jornal de grande porte. Então, eu acredito que isso possa vir a ser um fator de divulgação, de democratização da informação e que tenha um grande impacto no futuro nas decisões políticas do país. Imagina. Ouvindo a sua apresentação sobre o voto distrital, pensei o seguinte: será que esse conceito, no limite, no extremo, utópico e desejável, seria uma coisa assim, em que o candidato apenas anuncia: se eleito, cumprirei com honradez meu mandato. E os indivíduos é que resolvem informar ele: olha, eu vou votar em você, eu vou votar em você. Isso causaria um peso de compromisso do candidato, se fosse assim, no limite utópico desse voto distrital, seria quase que um voto pessoal. Zilmar, isso está falando é o sonho de todo político. Ele ser eleito pelo que já fez, tá? E não precisar praticamente nem assumir compromisso, pedir votos, porque ou ele é uma pessoa responsável, honrado, decente, ou então ganha voto. Mas isso é algo no futuro, né? Porque por enquanto ainda precisa pedir voto. Eu lembro que o meu amigo, quando ele falou, o Elson Gasparini, numa das eleições atrás que ele perdeu, ele falou assim: pois é, eu perdi a eleição para deputado federal porque eu não fui pedir o voto. Eu trabalhei tanto que eu achei que a população ia votar em mim automaticamente por tudo aquilo que eu fiz. Divulguei tudo direitinho, eu não consigo trabalhar mais do que eu trabalhei. Não votaram em mim. E por que não votaram em mim? Disseram que é porque eu não fui pedir o voto. O jeito que é que a gente peça o voto. Não precisa nem prometer nada, mas vai lá, por favor, olha, eu sou candidato, preciso contar com o seu voto, preciso de você. Então, ainda estamos nessa etapa. E se o voto for o voto distrital, fica mais fácil. E também tem uma coisa: se o cidadão já fez alguma coisa errada, não adianta ele pedir, não adianta ele gastar o dinheiro que for. O sujeito fica conhecido ali da população, ele não vota. A população não vota em pessoas que ela tenha dúvida. Aliás, a pergunta que a população faz, na minha opinião, quando é uma disputa para prefeito, por exemplo, é a seguinte: qual é o candidato, o prefeito, o vereador também, que vai ser o melhor
para melhorar a vida da minha família, a vida do meu bairro. É uma coisa objetiva. Para deputado, não é. Ele acha que deputado não serve para nada. Mas será que não merece o meu voto? Não precisa fazer nada. Será que merece? Será que ele não fez alguma coisa errada? Será que esse cidadão é correto o suficiente para merecer que eu vote nele? Mesmo que ele não vá fazer nada. Se ele fizer, ótimo. Mas a ideia geral da população, estou dizendo aqui, esse nível seu aqui, não vale como amostra. Né? Muito especializado. O voto próprio, os companheiros, todos, os professores, todos nossos amigos, Adolfo, Lina, não vale como regra. Mas na média da população, o conceito que eles têm de deputado federal é distante, fica lá em Brasília. Se posso contar algo folclórico, eu estava no governador e veio o camarada andando, e eu fui na direção dele, e ele veio na minha direção. Eu fui na direção dele para dizer que eu vou votar em você. E ele veio na minha direção para pedir o voto. Só que ele falou primeiro. Ele disse, você acabou de perder. Ele disse, perdi o voto. Não, perdeu o prazer de ouvir de mim que eu ia votar. A nossa salva de palmas final